Se tem uma coisa que dá certo na vida, é ouvir e não falar. Eu sou uma pessoa que fala muito, vocês veem por aqui, propriamente por conta do canal, mas hoje eu queria falar pra vocês sobre duas coisas que mudam realmente a vida da gente de verdade, que tem até gente que fala uma delas por aí, ou fala uma e não fala outra, mas tem duas coisas que eu acho que pra começar a zerar a vida e começar as coisas certas agora, essas duas coisas são essenciais. É bom, eu tô gravando esse vídeo aqui no final do ano, eu acho que isso vai fazer toda a diferença no próximo ano. Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal, e se você não é inscrito, se inscreve aqui pra receber mais vídeos. Você sabe que nesse canal aqui eu falo sobre desenvolvimento do hábito de leitura, sobre aprendizado, mas principalmente sobre como os livros têm transformado a minha vida, na verdade como Deus tem transformado a minha vida através dos livros, e eu tenho certeza que Deus também vai transformar a sua vida através do conhecimento. É uma das ferramentas que Deus usa e é muito poderoso mesmo, né? Várias áreas. Hoje muita gente fala disso, né? Esse meio... A Titina acordou. Essa questão da Bíblia, né? Muitos empresários, muitas pessoas famosas têm falado muito sobre a questão da Bíblia, de como a Bíblia é importante, enfim. Mas duas coisas assim que eu já ouvi muito sobre muitos do que eu tenho aprendido, do que eu tenho estudado e das pessoas que eu tenho conversado. E, por exemplo, nesse final de semana eu pude desfrutar de uma dessas coisas e como isso agregou e cresceu, e eu tenho certeza que aplicando essas coisas vão fazer muita diferença aqui em casa. Mas muitas vezes essas coisas são muito mesmo do mesmo, né? Mas só que a gente não faz. Aqui tá um calorão e eu tô gravando aqui sem ventilador, gente, tá um absurdo. Tô quase sem bateria, mas eu vou terminar esse vídeo aqui porque eu achei muito importante, principalmente pro começo do ano. Mas independente de quando você está vendo esse vídeo aqui, assiste o vídeo até o final, já se inscreve no canal, mas principalmente assiste ao final, pra tu pegar. São duas coisas simples, todo mundo pode fazer, não é difícil, né? Então, assiste aqui até o final. A primeira coisa que eu aprendi, que eu ouvi muita gente falando, é sempre procurar ouvir, tá? Então, assim, ouvir as pessoas. Eu falo bastante, eu falo muito, eu metralho as pessoas. Então, às vezes eu acho que se a pessoa não entende o meu contexto, muitas vezes isso é verdade, tá? A pessoa, ela te dá conselhos que ela não sabe, partindo geralmente da experiência dela. Isso é ruim, mas num todo, o bom é tu ouvir aquela pessoa dentro do contexto dela. Se ela não conseguir entrar dentro do teu contexto, não tem problema. Tu ouvindo o que aquela pessoa tem a dizer na área que ela tem sucesso, que ela tem realização, na área que ela, ou principalmente na área que ela mais luta, porque essa pessoa já sabe vários caminhos que deram errado, deram certo, mas pode ser que deu errado, tá? Então, ela vai ouvir. Eu lembro que tem um presidente americano, esqueci o nome dele agora, que ele tinha um clube que eles levavam vários livros de experiências nesse clube e eles conversavam sobre aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, os livros que eles leram e o que eles aprenderam daqueles livros. Pensando nisso, eu tô terminando de montar aqui a bússola, e uma hora vai estar aqui nos vídeos pra vocês, que é um lugar onde vocês vão poder ter uma visão geral de todos os livros que eu leio, e principalmente de cada capítulo, assim, todos explicado passo a passo, né, diferente aqui do canal que eu trago pra vocês uma visão geral. Mas até chegar a esse ponto aí, quero dizer pra você de onde que eu tirei essa ideia. Ele tinha esse clube, e nesse clube eles traziam essas experiências. Então a pessoa, ela podia pegar esse livro pra se aprofundar, ou ela podia pegar aquela experiência ali e dizer, não, esse livro aqui talvez um dia eu leia, ele é importante pra isso, ou eu sei que tem um livro que vai tratar desse assunto aqui, já começa a solução e depois ele pega o livro, sabe? Baseado nisso. Então, a gente conseguir absorver, principalmente que é importante quem você segue, vocês absorvem conteúdo, porque a gente é uma média das pessoas que a gente convive, e hoje em dia, essa média é que nem bebê, tá? Quando eu tava amamentando a Valentina, eu pensava muito no que eu ouvia enquanto eu estava amamentando, por conta de que ela tava ouvindo muitas vozes de pessoas que ela não conhece, e para um bebê é muito importante, né, esse momento de ouvir, de saber quem são as pessoas conhecidas, de criar confiança. E tu imagina isso pra gente a longo prazo, que a gente tá sendo bombardeado de informações, então a gente tem que fazer uma triagem mesmo de quem a gente ouve com mais frequência. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que têm algum sucesso, alguma proeminência na internet, e assim, o que eu percebi no particular? Tem pessoas que entregam muito mais no particular do que elas entregam no público. Então elas são muito coerentes, sabe? Elas vivem no público uma coisa, e quando tu vai conversar com elas transbordam aquilo ali. E tem pessoas que eu vi que elas montam todo aquele público, mas no particular elas não conseguem entregar. Elas não é uma coisa que flui naturalmente. Pode ser por coisas boas ou ruins que isso aconteça? Pode ser que essa pessoa não consegue, né? E realmente o talento dela, o dom dela é só ali, mas dificilmente uma pessoa que transborda o seu dom, ela não vai conseguir transferir isso também no particular, sabe? Então, assim, por exemplo, ontem eu conversei com uma mulher, uma mãe de 5, esposa de um pastor, e ela entregou tudo, né, numa conversa ali. Ela ouviu,
né? Imagina o quanto essa mulher gosta também tem de ter a troca, porque ela vive com muitas crianças, ela vive num cenário de plantação de igrejas, então talvez seja uma pessoa solitária. Depois eu pensei, eu não entreguei nada pra ela, porque eu não perguntei nada, assim, não quis que ela também tivesse um momento dela de se abrir, de conversar. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu devia ter cuidado mais, né? Fica a dica aí, Fernanda, pro futuro. É isso que eu te falando, né, gente? Tu não só tá lá pra usufruir, mas também tu tá pensando em servir aquela pessoa, né? É errado a gente chegar numa relação, em qualquer situação, grande ou pequena, longa, né? E só ir lá pra absorver e não estar lá para servir aquela pessoa, né? Então, é uma coisa assim que você tem que corrigir no futuro. Eu sou uma pessoa que pensa milhões de vezes depois que eu tive uma conversa com alguém. Mas uma coisa que eu observei primeiro, o primeiro passo, assim, que eu sempre penso e tem dado certo, é procurar aprender com essas pessoas, procurar estar num lugar. Até uma vez uma pessoa falou assim, nossa, Fernanda, será que tu não tá te diminuindo? Porque tu se coloca num lugar. Eu falei, não, eu me coloco no meu lugar de que tudo que tu quiser aprender de mim e que eu puder ensinar é maravilhoso. Mas eu sei que todo mundo tem alguma coisa pra ensinar. É um mundo de fraqueza, de mental, de pouco pensamento, de pouco desenvolvimento, a gente tem preguiça de pensar, a gente quase não pensa, mas também até com essas pessoas a gente consegue aprender, até com pessoas que, por exemplo, têm essa dificuldade, quais são os erros que elas estão cometendo, como que nós podemos auxiliar essas pessoas, qual o tipo de solução que eu tenho para essas pessoas que não estão conseguindo desenvolver seu intelecto, seu pensamento. Todos os momentos a gente tem alguma maneira de aprender. E não é como se a pessoa fosse um produto para tu usufruir. Mas não existe nenhum dom que tu tenha que não seja para servir alguém. Se esse dom ele não serve alguém, então ele não é um dom. Ou então ele é um dom que tu não utiliza da forma correta. Os dons não foram feitos para servir a si próprio, mas servir aos outros. Se ele não está servindo a alguém, ele só está servindo a ti, para um fim, para ti mesmo, tu não tá usando da forma correta. Ele vai descaracterizar o dom, né? O dom é algo que é para o outro, tu serve o outro. Se tu tá servindo alguém, alguma coisa também tá chegando pra ti. Então, essa visão muito estereotipada de, você tem que estar com pessoas que te servem, você estar com pessoas que te levam pra frente, é uma visão muito de consumir as pessoas e muito pouco de produzir. Mas é uma visão onde tu chega com uma entrega total e sempre aberto a receber o que essa pessoa tem de melhor. E também tu entregar o que tu tem de melhor pra essa pessoa, né? A primeira coisa que eu tenho pra dizer nesse ano pra vocês, procurem ouvir, estejam nesse lugar de aprendizado, de considerando sempre que tu não é melhor que ninguém. Tem uma música do Projeto Solo que fala isso, né? Que eu não me ensina a entender que eu não sou melhor que os outros, que eu não sou mais que os outros. Eu sempre falo assim, são pecados diferentes, mas todos nós pecamos, mas são pecados diferentes. Às vezes a gente tá condenando uma pessoa se sentindo muito especial porque a gente não fez aquilo de errado, mas são pecados diferentes. É que quando a gente fuçar nos nossos pecados, né? Então, se coloca nesse lugar de entender, de aprender. Muitas vezes as pessoas têm um lugar de inveja, de comparação. Existe um lugar de um tipo de comparação que é correto, que é a gente entender o que aquela pessoa fez de certo e tentar aprender com aquela pessoa. Agora, às vezes a comparação no geral, ela diminui o que a gente já conquistou e faz com que a gente ache que a gente não tem nenhum lugar e nem consiga ensinar ninguém ou ajudar ninguém. Por exemplo, essa questão financeira. Tinha uma época que eu achava, ainda não cheguei num sucesso financeiro, né, um sucesso. Eu ainda não consegui engatar ali um entendimento de como funcionam as finanças, porque eu não tenho um bom carro, porque eu não tenho uma mega casa, porque eu não tenho dinheiro sobrando para fazer as coisas. Então é por conta disso. E aí, quando eu comecei a fazer as avaliações de finanças que a gente vê nos livros, que a gente vai juntando informações, né, sobre finanças, e comecei a contar assim, como é que foi isso, como é que foi aquilo para as pessoas, nessa trajetória que eu pensei, gente, então realmente a gente tem algum tipo de sucesso financeiro. Se tu considerar de onde eu saí, até onde eu tô, tô indo, né, e até alguns empresários, né, assim, alguns empreendedores, a Fernanda, a gente erra, falha muitas vezes. Eu lembro que eu falei com uma amiga minha que ela é gestora há muitos anos, acho que ela há mais de 20 anos numa empresa. Ela não é gestora da empresa, tá, mas ela já trabalhou na RH da empresa, nas finanças, é uma empresa que já faliu milhões de vezes e tá aí ainda, fazendo muito dinheiro. E ela disse, Fernanda, se tu visse como que a oscilação do nosso caixa, quantas vezes a gente já faliu, já voltou, sabe? Eu pensei, gente, a gente fica se comparando às pessoas que têm um carro gigante, que viajam toda hora. A gente não sabe a saúde financeira dessas pessoas, primeiro. E segundo, a gente não entende que sucesso financeiro é tu sair do teu ponto que tu tá e começar a ir para outro ponto. E não é necessariamente só ganhar mais, mas é saber gerir muito bem aquilo que tu ganha, né? E entender que várias coisinhas das finanças, acho que até no outro canal eu posso falar mais de finanças que aqui, mas finanças assim, da questão
gerir, né, as questões em casa. Então, esse primeiro ponto aqui que eu queria falar é essa questão. Se chegou algum corajoso até o final, até essa parte, é dizer que a primeira coisa que vai mudar a nossa vida, que realmente vai fazer com que a gente cresça, é conseguir estar nesse lugar de aprender, de submissão ao ensino, de entender que tu pode aprender com várias pessoas e que o ato de tu poder ensinar não é um poder sobre alguém, mas é como tu estivesse diluindo o teu conhecimento e aperfeiçoando ele. Porque muita gente diz assim, não, eu fazia assim, eu financiei e tal, daí falando, tu financiou, mas e se tu fizesse assim? Aí tu pensa, cara, tu tava ensinando alguém ou contando alguma parte da tua trajetória e tu acabou aprendendo como melhorar aquilo ali, entende? Parece besteira, bobeira, mas, gente, muito real, funciona demais. E a segunda coisa que eu aprendi, assim, com ela, é que ela já tem 40 anos, né? Ela falou assim, tem uma coisa que mudou a minha vida e que muda a vida dos meus filhos, que tem filhos de 18 anos, ela tem um bebê de 1 ano e meio, é que de todas as coisas que a gente praticou e ensinou pros nossos filhos, a mais importante é a mais simples, aqui há muitos anos se tem, e aqui qualquer pessoa hoje no Brasil pode fazer, tem acesso livre, a leitura diária da Bíblia. Seja sistemático ou não, seja organizado ou não, ter um momento do dia que se lê a Bíblia, que se pensa na Bíblia e que se fala com Deus, né? E ouve-se a voz de Deus, que é através da Bíblia. A coisa que mais funcionou para ela e para os filhos dela no decorrer desses 40 anos de vida. Com filhos de 18 anos, com filhos que estudaram fora, com filhos que estudam em casa. Assim, Fernanda, de tudo que tu pode preservar, se tu quer otimizar a tua vida, o teu tempo, se tu quer focar em algo, foque em desenvolver o hábito da leitura bíblica. Não existe outro lugar, porque se tem uma coisa, e eu conversando com a filha dela, a mais velha, Fê, eu lia sem entender, eu lia por obrigação, e aquela leitura me foi útil. E eu sei porque me fez muita falta, assim, sabe, a gente não tinha a obrigação de ler, não era uma disciplina obrigatória pra gente na nossa casa, né, então a gente ouvia muita Bíblia, sabia muita Bíblia, ia em muitos cultos, e a mãe conversava muito com a gente, por exemplo, sobre a Bíblia, toda a minha família era cristã, pra você ter uma ideia, assim, do lado paterno e materno, assim, é uma coisa que a gente tinha muito, né, contato dos dois lados, era sobre a Bíblia, sobre ensinamentos, versículos, tudo girava em torno de versículos, a gente ia receber uma correção com versículos, tudo com versículos. Mas a leitura sistemática pessoal da Bíblia, porque a Bíblia diz, né, é um reino de sacerdotes, todos nós devemos ter contato, foi aberto a nós. Essa é uma das conquistas na cruz, poder ter contato direto com Cristo, ter o Espírito Santo que nos traz o entendimento. Então, ela disse, Fê, eu não entendia, eu lia por obrigação para cumprir aquela coisa que meu pai e minha mãe me mandavam, e eu tentava burlar aquilo ali, mas tudo o que eu li, mesmo sem entender, Deus me trouxe ao entendimento, à curiosidade, ao amor, tudo no seu momento oportuno. Então, se teve uma lição que eu aprendi, assim, e que eu reafirmei, primeiro, reafirmei que ouvir os outros faz muita diferença e que o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes, né? Às vezes, exaustivamente ser dito. O óbvio precisa ser dito. E a outra coisa que eu aprendi é que a gente precisa focar naquilo que a gente consegue fazer de melhor, né? Ter o que é inegociável. Isso a gente ouve muito nas finanças, muito no mercado. Então, tem uma coisa que eu aprendi. Primeiro, ouvir os outros, ouvir a história dos outros, conversar com as pessoas e transferir nosso conhecimento sempre num lugar de aprendizado, de análise, né? Será que quando a pessoa te critica ou quando essa pessoa te traz uma outra observação, estar no lugar de realmente pensar sobre aquilo sinceramente e de repente, né, quem sabe mudar ou acrescentar naquela tua ideia, naquela tua técnica, naquele teu conhecimento, algo que mude e que melhore aquilo, né? Não estar no lugar de tanta truculência. A gente tem que ter firmeza, né? Mas não tem lugar de truculência de que a gente não possa refletir e repensar as coisas. Segundo, se tem algo pra focar, algo pra não deixar de fazer, algo que, assim, ó, gente, de tudo que eu puder fazer, o que eu posso fazer de melhor? Leia a Bíblia, sabe? Foque em ter uma boa Bíblia, foque em ter a melhor letra que tu puder, foque em ter várias traduções, em comparar elas, foque nisso. Se tem algo a aprender, se tu não consegue ler muitos livros, se tu não consegue entender muitas coisas, comece com a Bíblia. Sempre com aquele sentimento, ora antes ali, aquela oração rápida, não precisa ser aquela oração extensa, aquela, né? Senhor, estou aqui diante de ti, eu não tenho vontade, eu não sei como fazer, eu não entendo, mas eu preciso que tu me traga esclarecimento e luz, estou aqui, sabe? E eu tenho certeza, porque isso acontece com a gente há muitos anos, a gente vê as pessoas falando, eu ouvi ali o relato dessa minha amiga e o relato da sua filha, e realmente é verdade, funciona, a gente sabe que funciona. E é o simples, é o básico. Então, nesse ano agora, não sei que dia que tu tá vendo esse vídeo, foque nessas duas coisas. Primeiro, em olhar para as pessoas com menos, às vezes, inveja,
e comece a pensar como que aquela pessoa conseguiu chegar nesse lugar de ler muitos livros, de ter muito conhecimento, né? Qual foi a trajetória que ela teve? O que eu posso fazer para poder também ter essa qualidade que essa pessoa tem? E entrar num lugar de aprendizado, de submissão ao entendimento daquela pessoa. Segundo, o que eu posso oferecer de conhecimento para aquelas pessoas que vai solucionar um problema, né? Que não vai ser só jogar a palavra fora. Quais as pessoas que realmente precisam que eu fale e onde eu devo estar? Se a pessoa apresenta um problema, qual o problema que eu consigo solucionar? Se tu consegue solucionar, apresenta a solução. Se a pessoa estiver disposta, continua. E terceiro, e mais importante, não é? Me deixei por último, mas esse é o mais importante. Persista na leitura bíblica. Mude as versões, se tu não consegue entender. Use 2 tipos diferentes de leitura, o áudio e a leitura. E assim, ó, o áudio eu vi esses dias uma coisa que me tocou bastante. É legal o áudio, todo mundo gosta de ouvir. Ah, tô lavando a louça, tô ouvindo. Deus vai pedir que tu contas de ti, daquilo que tu ouviu da Bíblia, ou com as pregações, ou as palestras que tu ouviu, e que tu não aproveitou, e que tu não usou, que tu não prestou atenção. Mãe. Então, assim, a Bíblia não são algo pra gente preencher o nosso tempo, preencher um espaço sonoro que tá vazio, só pra gente dizer que tem produtividade. Deus vai nos pedir conta daquilo que nós estamos fazendo. E fazer as coisas desatentas, sem atenção, também é errado. Então, na leitura bíblica, a primeira coisa que tem que focar é em ler. E ler não é ouvir. Já falei isso em outros vídeos, ler não é ouvir. Depois, sim, a gente pode focar em acrescentar outras coisas, como ouvir a Bíblia, ouvir pregações, ouvir palestras, mas sempre pensando nisso. Se em algum momento você não conseguir focar totalmente, ok, mas esteja consciente, seja intencional em querer ouvir e prestar atenção. Senão a gente só tá dizendo que ouviu e não ouviu nada. O tempo todo. Existem momentos que a gente se distrai, mas isso não pode ser a regra, é a exceção. Eu vou ficando por aqui, conversei bastante. Se você ficou até o final, deixa aqui um comentário, fala o que você pensa sobre isso, quais são as ideias, os pensamentos que vocês têm, corrija, acrescente, ou então fale sobre os pontos que você acha que tem muito sentido. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aqui, de curtir esse vídeo se você gostou, de ser sincero mesmo nos comentários, não me importo com nenhuma crítica, pelo contrário, como eu falei, eu acho que ele nos acrescenta muito. E fica de olho aqui no box, que eu sempre coloco uma série de informações aqui que vai te levar para outros caminhos, outros lugares. Sempre tem links também da Amazon para você poder entrar e efetuar sua compra a partir dali e aí ajudar o canal a continuar. Adquirir livros para trazer aqui para vocês e continuar mantendo esse canal, né? Que a gente precisa para manter. E eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo.